Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Top, camisa linda demais. Tá quente? Tem que ser quente, né? Coisa linda. Acho que sempre vem diferenciada no uniforme e não deixou a desejar mais uma vez. Coisa linda. Top demais, muito linda. Vitória importante. Função única que a gente tá jogando aqui em Januário, tá de lotado. Parabéns. Muito fera, né? Sempre bom estrear uma camisa nova, dar mais que a vitória. Agora você vai dar mais sorte ainda pra gente. Essa aqui tá igual, muito linda. Sabe que é uma das relíquias do clube, histórica. É um motivo de gratidão, muito gratificante. Me sinto privilegiado. Bonito demais, né? Nossa, tá de parabéns, sempre caprichando demais nas camisas. Mais uma pra coleção. Excelente, bonito demais. Esse símbolo aqui é gigante demais. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Galera, deu Vascão ontem à noite, ontem o Vascão jogou e jogou bem, né? A primeira partida da nossa equipe principal nessa temporada de 2024 de forma oficial, lembrando que a gente fez 2 amistosos na pré-temporada lá no Uruguai. Ontem a nossa equipe foi mesclada, né? O nosso treinador Ramon Dias entendeu que era o momento de dar aquela mesclada, pegando alguns jogadores da base que deram início ao Campeonato Carioca, dali do Vasco Alternativo, melhor dizendo, e outros jogadores também do nosso elenco principal. Foi o caso do Léo Jardim, do zagueirão Léo, do Maicon, do Paulo Henrique, Praxedes, né? Uma galera que voltou ontem. O Dimitri Payet desfilou em campo, né, galera? E é o seguinte, o nosso Vasco da Gama, como já segue aí a arte na tela, né? Vocês veem aí o Almirante, gente. Olha só, até o Almirante tava no aquecimento ontem, né? O Almirante não tava de bobeira, não. Galera, o nosso Vascão da Gama entrou em campo ontem desfilando uma nova camisa da capa, muito parecida com a camisa de 99 e 2000, lindíssima, diga-se de passagem, estampando um patrocínio no lado direito do peito da AACD, tá, gente? Isso mesmo, aquela mesma, a AACD, lá em parceria com SBT. A equipe que entrou em campo foi o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga formada por Maicon e Léo, o Julião aí na meiuca, no meio campo, né, o Zé Gabriel, né, galera, o Praxedes, e aí sim, o Deluca, o Rossi na ponta direita, Serginho na ponta esquerda e Ryan centralizado. O Vasco então entrou em campo ontem no 4-3-3, naquela mesma formação tradicional. O que acontece, galera, é o seguinte, que na primeira etapa o Vasco amassou, buscou o jogo, controlou as ações da partida, buscando ali o ataque desde o início, mas não tinha muita criatividade, não conseguia encaixar ali os passes para colocar os nossos atacantes pifados na cara do gol. O que aconteceu é que acabou a primeira etapa pelo placar zerado, né, 0-0 em São Januário, como eu mencionei, o Vasco dominando a partida. Na segunda etapa, né, galera, o nosso professor colocou aí o Dimitri Payet, colocou o Paulinho para aquecer, a torcida já ficou toda apreensiva, né? Colocou o David também, o David Correia, estreou com a camisa do Vasco ontem numa partida oficial. E aí sim, quando o juiz deu o apito inicial da segunda etapa, foram feitas as substituições, né, galera? O nosso Vasco tirou o Deluca para a entrada do Payet, saiu o Praxedes, que não foi muito bem no primeiro tempo, para a entrada do Paulinho, que jogou muito bem. O Rossi correu bastante, se entregou, mas não estava tão inspirado ontem, né? Mas sempre transpirando muito. Saiu aí... Não, o Rossi não, perdão, o Serginho, né, galera, saiu para a entrada do David. Aí depois que o Rossi foi substituído pelo Eric Marcos, né, e o Jair também entrou na vaga de Zé Gabriel. Então, foram esses jogadores. Aí é o seguinte, o nosso Vasco encontrou o primeiro gol logo no início da segunda etapa, numa bela jogada construída pela direita. O Paulo Henrique, mais uma vez, desfilou o seu bom futebol na lateral direita do nosso Vasco. E o nosso zagueirão Léo, né, que ele
carinhosamente chamado de Léo Pelé, antecipou o goleiro, deu esse tapinha que vocês acompanham, marcando 1-0 para o nosso Vasco, né? Logo no início do segundo tempo, quase 14 mil torcedores se fizeram presentes na nossa colina histórica. Não estava lotado, mas era sim um ótimo público para uma quinta-feira à noite chuvosa no Rio de Janeiro. Partida de campeonato carioca, né? Com todo respeito, contra o Madureira. Então, um ótimo público. Aí o Vasco continuou atacando. O Dimitri Payet desfilou dentro de campo. Só faltou o gol do Payet. Ele finalizou de fora da área, finalizou de dentro da área. Teve finalização do Payet que o goleiro pegou. Teve finalização do Payet que o zagueiro travou em cima da hora. O Dimitri Payet jogou muita bola ontem, inclusive. Esse gol aí, o segundo gol da partida, que sai com o nosso menino cria, Ryan Vitor, que marcou pela primeira vez, né, o seu primeiro gol em São Januário, sai logo após esse tapinha de calcanhar lindíssimo aí de Dimitri Payet, né, descostas, né, aí deixou o garoto na cara do gol, ele deu um tapinha, a bola ainda desviou no zagueiro, é verdade, e entrou, mas é isso, 2-0 Vascão. O Vascão foi muito bem, que pintura do Dimitri Payet, né, galera? Aí é o seguinte, o Payet jogou tão bem, mas jogou tão bem, que teve uma bola, gente, quase ali na reta final da partida, que o Payet rabiscou aqui do lado esquerdo, na ponta esquerda, e cruzou de 3 dedos, um cruzamento perfeito pro nosso cria Eric Marcos, lá na segunda trave. Sabe o que ele fez, galera? Errou! Isso mesmo, Eric Marcos jogou a bola para fora, errou, aquele famoso inacreditável, né? Vejam a reação do Dimitri Payet quando o Eric Marcos errou o gol. Olha só, galera. Vocês estão vendo, né? Tipo assim, como pode, Eric? Como assim você perde um gol desse, né? Mas a gente sabe que é brincadeira, os dois se abraçaram, conversaram. O Payet ontem desfilou em campo, né? E aí, quando terminou a partida, ele não só desfilou em campo enquanto a bola estava rolando, mas também desfilou após o término do jogo, agradecendo a todos os torcedores aí, deu uma volta aí no gramado de São Januário, foi até as sociais para cumprimentar a galera, toda a torcida. O Payet muito identificado com a história e, sobretudo, com a torcida do nosso clube, né? Então, tá de parabéns o Dimitri Payet, vive o melhor momento físico da sua carreira, de toda a sua carreira, né, gente? Até mesmo no auge dele na França, ele nunca teve uma forma física tão boa, né? Tá todo mundo colocando ele aí como um monstro enjaulado, né? A fera tá solta. Até o nosso querido Bruno Cantarelli, que transmitiu ontem, fez a narração da partida pela Cazé TV, né? Se cansou de falar isso ontem, né? Falou, ó, temos uma besta enjaulada pedindo para sair, chamada Dimitri Payet. É verdade, o homem tá jogando bola. Eu acho que esse vai ser o ano do Payet. Galera, agora é o seguinte, né? Vocês já viram aí o Payet e coisa e tal. Vamos abrir aspas, então, para o nosso zagueiro e capitão na partida de ontem, Léo. E vamos também abrir aspas aí para o nosso cria da base, o Ryan, que marcou o seu primeiro gol, e a gente já volta. Feliz pro jogo do Uruguai. Deus me abençoou com o gol hoje novamente. Muito feliz de estar sempre vestindo essa camisa, São Januário, a torcida nos apoiando. Só agradecer a Deus, parabenizar o grupo e todo o trabalho que está sendo feito. Valeu. Eleva o nível de qualquer atleta, qualquer pessoa. Acho que não tem jogador dessa qualidade. Concentração, os treinos, fora partido, você sabe se você dá uma brecha, você pode sair. Então, uma forma que eu penso é trabalhar mais para ter uma oportunidade de estar pensando. Mas sempre sobrar, com muito respeito e a conta de fazer um mais forte. Estou muito feliz, só agradecer a Deus mesmo, meu primeiro gol em São Januário, essa torcida linda, agora é só comemorar e se não tem mais, vamos para a próxima. Show de bola, né, gente? É isso aí, galera. Agora é o seguinte, né? Dito isso, vamos acompanhar então como ficou a rodada após o término aí das partidas da terceira rodada do Campeonato Carioca, válida pela Taça Guanabara. Então acompanhe a arte na tela. Gente, a rodada, né? A terceira rodada terminou ontem da seguinte forma: o Bangu perdeu em casa por 3-2 para a equipe do Nova Iguaçu, a Portuguesa venceu pelo placar mínimo de 1-0 o Sampaio Correia, o Boa Vista também venceu pelo placar mínimo a equipe do Botafogo, né? Diga-se de passagem que seria aí a maior zebra da rodada. O nosso Vasco venceu por 2-0 a equipe do Madureira.
O Audax Rio recebeu também ontem à noite o Fluminense, que venceu o Audax pelo placar de 1-0, e Flamengo e Volta Redonda, observem que não teve placar, porque essa partida será remarcada, né? Ainda estamos aguardando a confirmação da Federação Carioca, então esses aí são os resultados da terceira rodada do Campeonato Carioca, válido pela Taça Guanabara. Agora vamos acompanhar, vocês já acompanham uma outra arte na tela, vamos acompanhar como ficou a tabela de momento, né? Após o término dessa rodada. Vale lembrar que a dupla Flamengo e Volta Redonda, né, ainda não jogaram na rodada, tem um jogo a menos, todos os outros times já entraram em campo. Então, dito isso, o nosso Vasco permanece aí na liderança até o atual momento com 7 pontos. A gente é líder ali pelo quesito, né, que a gente ainda... pelo quesito de saldo de gols, né, galera? A gente é líder por essa situação. O Nova Iguaçu também com 7 pontos, né, na segunda colocação. E o Fluminense, igualado aí com o nosso Vasco e o Nova Iguaçu, vem na terceira posição. Deixa eu ver, o Botafogo é o quarto colocado com 6 pontos, a Portuguesa é a quinta também com 6 pontos, e o Boa Vista, que venceu o próprio Botafogo, também com 6 pontos, ali quarto, quinto e sexto colocados. Na sétima posição vem o Flamengo com 4 pontos, com um jogo a menos, como eu já mencionei. O Madureira, que perdeu para o Vasco ontem, é o oitavo colocado com 3 pontos conquistados. O Volta Redonda, que joga ainda contra o Flamengo nessa rodada, não nessa semana, vai marcar apenas 1 ponto, é o nono colocado. O Sampaio Corrêa é o 10º também com apenas 1 ponto. Dividindo ali a lanterna desse campeonato carioca até o momento é o Bangu e o Audax, lembrando que o Audax é o último colocado pelo quesito de saldo de gols. Galera, então é isso que a gente tinha para trazer para vocês, para esmiuçar da partida de ontem. Hoje a gente vai fazer 2 vídeos, por isso esse primeiro vídeo mais cedo, né, galera? É o seguinte, o nosso cria Marlon Gomes, eu trouxe a notícia para vocês ontem. Eu não, né? Todo mundo tá falando de que o Marlon Gomes realmente tá acertado para ir embora, para atuar com a camisa do Shakhtar Donetsk, lá do futebol ucraniano. Álvaro Silva, mas lá na Ucrânia não tá tendo guerra. Tá sim, galera, só que o Shakhtar Donetsk tá mandando todos os seus jogos em território alemão, tá? O Shakhtar tá jogando na Alemanha os jogos de mando de campo dele, tá, gente? Mas, de qualquer forma, a gente fica sempre apreensivo, mas é isso. Outra situação é que o próprio Ramon Dias ontem, na coletiva de imprensa pós-jogo em São Januário, afirmou e reafirmou para nós, torcedores, de que Gabriel Peck e Marlon Gomes saíram do Vasco, ambos por desejo de atuar em outros clubes, por entenderem que já era o momento aí de alçar novos ares na sua carreira. Nada com o clube em questão salarial, valor, nada disso. Os jogadores saíram porque realmente gostaram das propostas e entenderam que era o momento de seguir um novo projeto. Dito isso, dentro dessa situação envolvendo um novo projeto na vida do nosso cria Marlon Gomes, né? A notícia oficial é de que o Vasco está aí amarrando essa venda do nosso meio-campista por 12 milhões de euros. Eu falei no vídeo antes sem querer reais, né? 12 milhões de euros, algo em torno, para ser mais exato, 64 milhões de reais na cotação atual, né, do euro. E é o seguinte, mais 4 milhões de euros, né, caso algumas metas em contrato forem batidas que estão estipuladas. Dentro dessa situação, o Nova Iguaçu vai pegar 9 milhões e 600 mil reais, porque detém 15% dos direitos de Marlon Gomes. O Vasco então vai ficar com 54 milhões e 400 mil, tá, gente? Tem uma galera falando que o Vasco vai pegar 64, mas não é. 64 é o valor da venda, o Nova Iguaçu fica com 9 milhões e 600, o Vasco fica com 54 milhões e 400. E aí, depois o Vasco ainda pode chegar a 20, 21 milhões de reais, que seriam 4 milhões de euros, com as metas batidas. Que metas são essas, Álvaro Silva? Gente, o Globoesporte.com divulgou na manhã de hoje. A princípio, desses 4 milhões, 2 milhões seriam aí em classificações futuras do Shakhtar Donetsk na Champions League. Como assim, Álvaro Silva? Galera, se o Shakhtar se classificar nessa temporada para a próxima Champions League, o Vasco ganha mais 1 milhão de euros, tá? Isso mesmo. E na próxima temporada, se o Shakhtar se classificar novamente para a Champions League, o Vasco ganha mais 1 milhão de euros. Os outros 2 milhões de euros, acredito eu, que ficam a cargo do próprio jogador, com metas pessoais, né? Minutagem, gols, assistências, enfim. Então, galera, é isso aí, né? São desses moldes que está sendo amarrada a venda do nosso cria Marlon Gomes. Ah, Álvaro Silva, então o Vasco só vai ganhar se o Shakhtar for para Champions? Sim, só que é o seguinte, galera, o Shakhtar lá no futebol ucraniano, ele é absoluto. Ele é absoluto, quase todo ano. Querem ver um exemplo? O Shakhtar lá é
como se fosse um PSG na França, um Lyon na França, o Lyon até que tá fraco agora, mas como se fosse um PSG na França ou um Bayern de Munique na Alemanha, né? Quase todo ano, quase sempre tá ali na Champions League. Nos últimos 14 anos, só em 2 temporadas o Shakhtar não se classificou para a Champions. Então com isso, né, é uma possibilidade muito grande do Vasco adquirir nos próximos 2 anos aí esses 2 milhões de euros, mais os outros 2 milhões com metas. Então vamos voltar para a realidade. Ou seja, o Vasco vai ter que esperar 1 ano para ganhar mais 1 milhão de euros. Desse 1 milhão, 15% vai para o Nova Iguaçu. Depois mais 1 ano para ganhar o outro 1 milhão de euros, que 15% também vai para o Nova Iguaçu. E os outros 2 milhões de euros aí com as metas do Marlon Gomes. Então, na moral, vamos parar com essa falácia de que o dinheiro vai entrar no Vasco agora. E outra coisa, segundo o GE. Globo, o dinheiro vai entrar sim, mas em 3 parcelas, tá, gente? Isso mesmo, são 12 milhões de euros inicialmente. O Shakhtar vai pagar 3 parcelas de 4 milhões de euros pro Vasco, tá? Então não vai entrar de uma vez só esse dinheiro. Álvaro Silva, então como que o Vasco vai ao mercado? Como sempre foi, o Vasco vai ao mercado, vai amarrar as contratações e vai parcelar as compras. Isso aí o Vasco sempre faz, não só o Vasco. Todos os clubes mundo afora fazem isso. Então o Vasco deve seguir a mesma linha de raciocínio, uma vez que vai receber esses 12 milhões em 3 parcelas iguais de 4 milhões de euros. O Vasco vai ao mercado, à medida que o dinheiro for pingando nos cofres do Vasco, o Vasco vai pagando aí as aquisições, possíveis aquisições futuras que o nosso clube deve fazer, deve estar aí amarrando nos próximos dias. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês, para atualizar em relação ao Marlon Gomes. Agora virando a chavinha, galera, aí é o seguinte, o Vasco segue no mercado diante de toda essa situação, como o próprio Ramon Dias afirmou ontem na coletiva de imprensa. O Vasco precisa sim, o nosso Vasco precisa sim de mais um atacante, de jogador para a meiuca, para o meio campo. A gente sabe que o Juan Esforza está muito próximo de ser jogador do nosso Vasco, né? Tá muito perto ali, tá acertado a palavra já pela 2ª vez, né? Ontem saiu até a informação de que já existe até um pré-contrato assinado. Parece que o Vasco está só aguardando Juan Esforza sair do pré-olímpico lá da seleção argentina para vir para o Brasil para poder fechar a negociação. Enfim, o Vasco está aguardando também ser sacramentada a venda do Marlon Gomes. Aí amarrando essa venda do Marlon Gomes, já pega o telefone, já resolve a situação lá com o News Old Boys, né? Mas a gente tem que aguardar, tá em compasso de espera, mas ao que tudo indica, o Esforza deve vestir a camisa do nosso Vasco. Dentro dessa situação é o seguinte, o Vasco da Gama acaba de sacramentar aí a contratação do volante chileno Pablo Galdames, que estava jogando no Genoa da Itália, né, clube ao qual as próprias 777 detêm os direitos econômicos do atleta. Como eu já mencionei, ele é chileno, né? Estava jogando lá no futebol italiano, não era titular absoluto, não era unanimidade por lá, não é um mau jogador também. Acredito eu que deve ter havido alguma indicação de algum jogador do nosso elenco, tem muito gringo no nosso elenco, tem o Medel que é do Chile também. Acredito eu que alguém possa ter indicado o Galdames para jogar no Vasco. Fato é que no primeiro momento, segundo o Lucas Pedrosa, ele teria acertado com o Vasco para chegar com um vínculo de 2 anos com o nosso Cruz Maltino, né, gente? Vamos aguardar, vamos apurar as informações ainda muito cruas, né? Acabaram de sair aí informações fresquinhas em relação a esse atleta, mas de primeiro momento, segundo o Lucas Pedrosa afirma, o Vasco então sacramentou aí a chegada, a contratação de Pablo Galdames, volante chileno, tá? Por 2 temporadas. Outra informação, quem trouxe essa notícia foi o jornalista Vene Casagrande. O Vasco encaminhou a contratação do lateral esquerdo Vitor Luiz, tá, gente? Isso mesmo, o Vasco então teria encaminhado a contratação do lateral esquerdo Vitor Luiz, aquele mesmo com passagem por Botafogo, foi comprado pelo Palmeiras, tá no Coritiba, né? Com isso, ele deve sair do Coritiba para acertar com o nosso Vasco o lateral esquerdo. No caso do Vitor Luiz, na minha opinião, não é um mau nome não, porque a gente tem o Lucas Piton, titular absoluto, tem o Julião que jogou ontem, não comprometeu, e tem o Leandrinho, que tá jogando muito bem, na verdade é Leandrão, né, um baita de um jogador, e tá jogando muito bem também da base. Então vai chegar no nosso elenco hoje Vitor Luiz, né? Chegaria a custo zero pro Vasco, acredito eu, né? E com essa situação chegaria para brigar por vaga, para compor elenco, para colocar fogo no elenco do Vasco, para ninguém se sentir acomodado. Então, nesse caso, eu até concordo. Agora, Pablo Galdames, a gente tem que aguardar. Fato é também que tem a situação do Esforza. Pode ser que o Vasco já esteja encaminhando uma negociação com o Galdames, caso dê alguma coisa errada com o Esforza, para o Vasco apresentar o Galdames.
Pode ser que seja isso. Agora, não consigo entender se o Vasco trouxer os 2 jogadores para o meio campo que são gringos, porque a gente pode ter quanto gringo quiser, só que por jogo a gente só pode escalar 7 jogadores aí na lista, né, de relacionados. Né? Só 7 podem ser relacionados. Então, vamos aguardar essa informação que a gente tem então nesse primeiro momento. Dentro dessa situação, o Vasco ainda busca atacante. O próprio Ramon Dias afirmou que só o Verratti para a temporada inteira fica puxado e o Ryan Vitor é um menino, é um garoto. Ou seja, o próprio treinador, o nosso Ramon Dias, entende, galera, assim como nós entendemos também, boa parte da torcida, que é muito peso para se colocar nas costas do Ryan. Ah, Álvaro, mas ontem ele já meteu um gol. Ele fez o primeiro gol dele com 16 anos contra o Internacional lá em Porto Alegre. Ok, galera, mas a gente não pode jogar esse peso todo nas costas deles. Olha só, Ryan, resolve. A gente não pode fazer isso. Pode dar certo? Pode, mas como pode não dar certo também. E tem outra situação, a gente tem aqui, ó, bater na madeira, para não acontecer a situação de lesão, nem com o Verratti, muito menos com o Ryan, a questão de suspensão, tem tudo isso. E aí quem vai jogar, quem vai entrar? Você jogar um jogo ali, de repente, sem um homem fixo, com 2 jogadores ali, fazendo papel de falso 9 pelas beiradas, um jogo ou outro, de repente você improvisa algum jogador ali, que joga de extremo, coloca o atleta para jogar ali de centroavante, ok. Agora, 7, 8, 10 jogos do Brasileirão não dá para fazer isso, é por isso que é necessário a gente ter elenco. Vou mais uma vez bater na tecla. A gente vê, por exemplo, o Palmeiras, sai o Rafael Veiga, tem outro jogador à altura para entrar. O nosso maior rival, se sair um camisa 10, tem outro. Se sair, ainda tem outro, né? Ainda tinha o Everton Ribeiro que foi pro Bahia, que senão teria mais um, né? Então, no caso do Vasco ontem, o Payet entrou, mudou totalmente o time do Vasco, a criatividade, o Vasco mais dinâmico, mais rápido, acertando passes, triangulando, tocando de primeira. Paulo Henrique jogando muita bola, defensivamente e ofensivamente falando. Mas assim, a gente não pode contar só com o Dimitri Payet. Se alguém der uma entrada maldosa nele e ele venha se lesionar, se ele leva um cartão vermelho, aí fica suspenso, de repente alguma polêmica envolvendo o VAR, fica 2, 3 jogos fora, de repente numa reta final decisiva. Então são por essas situações, porque, por exemplo, para a nossa zaga hoje, eu acredito que a gente está tranquilo, porque ontem eu quero até deixar meus parabéns para o Maicon, que jogou mais uma vez muito bem, muito tranquilo na saída de bola, sem inventar moda, acertando os passes, virando o jogo, começando lá no Léo Jardim, abrindo na direita, abrindo na esquerda, buscando passes verticais. E o Léo ontem, né, galera, que porra, tava jogando muito bem com a bola no pé, toda hora invadindo o setor esquerdo ali do ataque, construindo as jogadas, e muito bem também no time, no tempo de bola, nos cortes, muito preciso. E aí, além desses 2 que jogaram muito bem ontem, tem o Medel, que é um monstro que nem foi relacionado para ser poupado ontem, que não jogou. Tem o Lucas Piton, que está arrebentando na lateral esquerda, que não jogou, que o Julião até desempenhou bem o papel ontem. Né? A gente tem o Robert Rojas, que também está jogando muito bem desde que chegou ao Vasco, faz também ali uma lateral direita se for necessário, e tem o João Vitor, que eu já falei que tem tudo para ser o xerifão da nossa zaga. Então, hoje o Vasco não precisa de jogadores ali para a linha defensiva. O Paulo Henrique está jogando muito bem, temos o Puma Rodrigues ainda como opção no banco, ou para entrar na lateral direita, ou para fazer de repente, jogar como meia direito, ou como ponta, como ala direito, assim a mesma situação do nosso Lucas Piton, né? Temos aí os zagueiros que eu já mencionei. A gente precisa sim de de repente 2 volantes, um volante mordedor de marcação e um outro cara, tipo ali um Jair mais ou menos, um camisa 8, quase 10, que tem qualidade, que sabe driblar, mas que também marca. É isso que a gente precisa hoje para meia cancha, e de um outro cara de ataque, né, galera? Um outro cara de ataque, possivelmente, se a 777 conseguir botar o dinheiro, de repente um centroavante e um outro ponta. Na minha humilde opinião, eu acho que a gente precisa aí de um ponta direita, né? Ficou notório ontem que o Vasco não achou ali o seu ponta direita ainda. O Eric Marcos, quando entrou, acabou entrando para jogar pela direita. O David, eu até que achei que o David jogou até que legal na esquerda, errou um passo ou outro, mas jogou legal na esquerda. Mas eu acho que para a direita a gente precisa de um ponta direita. Então, se eu fosse ali, né, dar uma dica para a galera do Vasco, olha, traz 2 volantes, um de um mordedor de marcação, o outro para sair jogando, né? Ou de repente um outro cara ali que tem um status de camisa 10, não tão badalado, né, por questão salarial, mas um cara que jogue de meia armador, um centroavante e um ponta direita. Então seriam essas 3 contratações aí que o Vasco deve buscar no mercado, e o Vasco segue mapeando, tá, galera? Agora, virando a chavinha, falando um pouco de Pablo Verratti. Ontem ele não foi relacionado, não foi porque ele está sendo negociado, nada disso. Ele só não foi relacionado ontem
Porque a comissão técnica entendeu que Pablo Verratti já tem mais de 35 anos, jogou muito no ano passado, fez uma ótima pré-temporada, muito calor no Rio de Janeiro, e a comissão técnica entendeu que dava sim para o Vasco ganhar ontem, buscar vitória diante do Madureira com uma equipe mesclada. Só por isso que Pablo Verratti não foi relacionado, apenas para poupar o atleta, porque a temporada é muito longa. Até o próprio Ramon Dias disse isso ontem, que a gente precisa de reforço para o ataque e para o meio, porque a gente só tem hoje o Verratti, né, e o Ryan, que ainda é um garoto, né, galera? E aí dentro dessa situação é o seguinte, o Verratti, gente, ainda tem contrato com o Vasco, o contrato dele não está acabando em junho agora não, tem muita gente falando essas coisas. Ele ainda tem contrato com o Vasco até o meio do ano que vem, tá? Só que desde o início do ano, o Verratti e seu empresário buscam a renovação de contrato, mas não é porque está acabando agora, como eu acabei de falar, acaba só ano que vem. Mas é para aumentar esse tempo de contrato, para prorrogar mais 6 meses ou mais um ano. É isso que o Verratti e seu empresário buscam junto ao Vasco, e o Vasco também quer renovar com ele. O único entravezinho que ainda não foi assinado esse contrato por ambas as partes é porque o Verratti quer ali uma certa valorização salarial, que é um aumento no salário, e está negociando com a 777. Mas o próprio empresário dele já afirmou que o atleta está muito feliz no Vasco, ele quer ficar no Vasco, que o Vasco quer que ele fique também. Tá tudo ok entre ambas as partes, só falta ali acabar de resolver a questão dos vencimentos mensais, que é o salário, só isso, galera. Aí é o seguinte, surgiu uma informação aí, essa fonte vem do Rafael, deixa eu ver, Rafael Pfeiffer, tá? Ele é um repórter, cobre o dia a dia do Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Ele afirmou que o Grêmio tem uma reunião marcada com o empresário de Verratti. Como eu falei, o empresário dele mencionou que o Verratti quer ficar no Vasco, o Vasco quer que ele fique. Gente, é o seguinte, deixa eu ver, com essa situação aí, galera, o que vocês acham? Vocês acham que o Grêmio vai atravessar o Vasco, vai tentar levar o Verratti ou não? Na minha opinião, eu acho que não. Tá? O empresário é o trabalho do cara, o trabalho do empresário é tentar achar mais dinheiro em cima dos atletas dele ali, é o negócio, é o business. O trabalho do Verratti é jogar futebol. Se o Verratti der o ok, aí sim. Mas até onde a gente sabe, o ok do Verratti é porque ele quer ficar no Vasco. Tá? Só que aquilo, o empresário pode até se sentar com a diretoria do Grêmio, pode até ouvir alguma proposta, pode ficar doido pro Verratti ir pro Grêmio. Mas se o Verratti falar que não, o Verratti continua no Vasco. Então a palavra final é do Verratti, tá? E do próprio Vasco, que quer ficar com o atleta. Então não vamos tumultuar, eu acho que não é para isso. Agora, porém, todavia, entretanto, se o Vasco deixa o Verratti sair, vai dar um problema sem precedentes no bastidores do Vasco. Vai dar um problema sem precedentes nos bastidores do Vasco. Eu ia falar disso daqui a pouco, mas já vou até emendar uma coisa na outra. Surgiu hoje pela manhã a notícia. Aí a fonte dessa informação é o Thiago Fernandes e a galera do Arena Cruz Maltina do Twitter. Eles estão afirmando, galera, olha só, hein, de que Alexandre Matos estaria, entre aspas, cotado para ser o novo coordenador de seleções da CBF. Então, olha só. Caso aí, a galera da 777 está aqui no Rio. Tiveram ontem em São Januário, ontem à noite. Né, o Johannes Spurs e o Chloe lá, eu esqueci o nome do outro camarada. Enfim, eles estão aqui no Brasil para acompanhar a janela de transferência. A gente sabe que existe sim um certo desconforto nos bastidores do Vasco, porque é aquilo. Alexandre Matos trabalha, Ramon Dias trabalha, os jogadores trabalham, nós torcedores apoiamos, e a 777 sempre enrolando para fazer a parte dela. É sempre uma novela, é sempre uma minissérie para contratar um jogador. Para vender é um piscar de olhos. E isso está gerando um desconforto grande aqui no Vasco, porque o Alexandre Matos fica colocando a cara dele à tapa, buscando o jogador. No final das contas, a 777 trava, veta a negociação. O torcedor fica chateado, fica pé da vida. O próprio Matos fica mal com essa situação. O Ramon Dias também fica. Então, gera uma situação generalizada. A gente sabe também que essa mídia fica fazendo essas cavadinhas para tentar tirar o Alexandre Matos do Vasco, né? Algumas pessoas que não gostam do Vasco querem enfraquecer o nosso elenco, tirando o nosso diretor de futebol. E por outro lado também, óbvio, ele tem gabarito sim para ser o coordenador de seleções da CBF, para trabalhar em qualquer área da CBF ali, menos na parte dentro de campo. Do contrário, é um baita diretor de futebol. Então, lógico que ele teria cacife sim para estar na CBF. Só que essa situação está surgindo porque a gente sabe que não está 100% a satisfação dentro do Vasco
né, da diretoria, do associativo para com a 777. Mas tem um racha, Alfa? Não, não é um racha também, não é briga. Mas a gente sabe que não está todo mundo contente, porque não está acontecendo aquilo que todo mundo esperava, acordado, apalavrado lá no início, como já diria, né, a galera no linguajar popular, o combinado não sai caro. É mais ou menos essa situação. A galera, agora antes da gente estar encerrando esse vídeo, é o seguinte, vou colocar uma arte na tela para vocês já podem acompanhar os próximos jogos do nosso Vasco. O nosso Vasco vai fazer um regenerativo bem de leve hoje. Treina amanhã forte no CT Moacir Barbosa e o nosso Vasco embarca ainda amanhã, nesse próximo sábado, já para Brasília, tá, gente? Por que, Álvaro Silva? Galera, o Vasco enfrenta a equipe do Bangu no próximo domingo, lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, tá? Então, Bangu e Vasco domingo no Mané Garrincha, 4 horas da tarde. De lá de Brasília, o Vasco vai viajar depois para Uberlândia, interior de Minas Gerais. Isso mesmo, gente, um Vasco itinerante nessa temporada de 2024. O Vasco vai, no caso, vai jogar como visitante, né? Mas vai visitar o Nova Iguaçu lá em Uberlândia, né? O jogo foi transferido para lá, Nova Iguaçu e Vasco no Parque do Sabiá, na próxima quarta-feira, 6h10 da tarde. Eu só achei esse horário covarde com o torcedor, né? Além de ser fora do Rio de Janeiro, eles marcam um jogo desse para 6h10 da tarde. Por que não marcar para 8, né? Onde o torcedor consegue chegar em casa, né, tranquilamente, tomar o seu banho para assistir o jogo. Enfim. E aí depois, fechando essa mini maratona de 3 jogos, o nosso Vasco enfrenta lá no outro domingo, no dia 4 de fevereiro, a equipe do Flamengo, Vasco e Flamengo, pelo Clássico dos Milhões, válida aí pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, a partida que será no Maracanã, nosso querido Maracanã, o templo do nosso futebol mundial, e será às 7 horas da noite. Então é isso, Bangu e Vasco, domingo agora, 4 horas da tarde, no Mané Garrincha, em Brasília, Nova Iguaçu e Vasco no Parque do Sabiá, lá em Uberlândia, quarta-feira, 6h10 da tarde, e Vasco e Flamengo lá no outro domingo, dia 4 de fevereiro, no Maracanã, 7 horas da noite. E eu, meus queridos e minhas queridas, eu vou ficar por aqui, me despeço de vocês e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!